Objeto sagrado, o que é isso? Você sabe o que é? Simplesmente um adereço? Algo maior, algo mais forte, algo que pode te proteger, algo que pode te auxiliar a alavancar aí um processo de meditação, algo que pode barrar energia externa, energia negativa? Sim, tudo isso, tá? Se você não conhece, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas especificamente a gente vai falar sobre o Japa Mala ou o Malá. Trouxe outros adereços aqui para falar o quê? Já iniciando nisso, né? Iniciando que isso sim é um objeto sagrado. Mediante ao quê? Mediante a um pouquinho de consciência, mediante a uma egrégora, mediante a uma linhagem, mediante a uma religião, mediante a uma filosofia de vida. Tudo isso depende do que, como sempre buscamos trazer, do seu conhecimento, da sua abertura de consciência, daquilo que você realmente observa, daquilo que você segue, daquilo que você acredita. Tá? E todos esses adereços, sim, têm uma função extremamente importante, de novo, mediante aquilo que você direciona. Eu falo de experiência própria, né? Como sou terapeuta, trabalho com pessoas, terapias vibracionais principalmente, né? Sobrecargas aí um pouco de energia para fazer essa reorganização. Eu falo que isso daqui, esse meu Japamala, por exemplo, já é o 7º, 8º Japamala. Por quê? Dependendo de uma energia, dependendo como está a pessoa que você está auxiliando, cuidando, bum, isso explode. Que isso já é uma questão extremamente importante, que muitos têm dúvidas. O que fazer quando explode? Quando explode minha guia, quando explode esse meu objeto sagrado, quando explode o meu terço? Simplesmente agradece a proteção, agradece aquela energia que ele sempre esteve ali, de vários momentos seu de oração, de meditação, e simplesmente ou devolve ali para a natureza, ou você realmente pode descartar no lixo. Tá? O próprio nome diz, objeto sagrado ou cordão sagrado. Se você parar para ver, ó, temos 3 tipos aqui. Então eu posso dizer também, ó, que esse daqui ele está fazendo uma pequena proteção no meu chakra laríngeo, um pouco do meu mental e um pedacinho do meu cardíaco. O outro, que já é um pouco maior, já pega um pouco mais o cardíaco, já vem próximo ao plexo. Esse maior já está pegando o plexo e o umbilical também. Existe o maior que pega todos os chakras. Isso também já é um ponto de observação, um ponto importante, né? Uma vez que a gente trabalha, tem um pouco dessa consciência de energia, é sempre bom a gente estar ali protegido, na verdade, né? Isso para dar uma pergunta recente feita pelo meu filho: por que você usa bastante desses cordões? Justamente por causa de proteção, né? Isso foi o que eu falei para ele, mas tem outras funções, que é uma delas que a gente vai apresentar hoje, que é a parte mesmo do alavancar o nosso processo meditativo, equilibrar a nossa mente, auxiliar no nosso alinhamento e centramento, utilizando as contas, tá certo? Então, ó, se eu tirar para a gente ficar só com um, então isso aqui, mais conhecido como o terço, né? Na religião católica, o terço serve para várias funções, né? Serve para benzimento, serve para a gente fazer realmente o terço, fazer as contagens, fazer a nossa oração, tá certo? Esse outro aqui, ele serve também para a linhagem ou xamânica, nesses contos, dessas sementes, né, encontradas na natureza. Serve também para a linhagem umbanda, candomblé, pretos velhos ou benzedeiros, né, dessa linhagem da religião mais umbanda, candomblé, então, ou quimbanda também, eu não sei se utilizam, mas são pontos também que dá para você fazer a consagração e estar fazendo esse processo de auxílio e proteção, tá certo? E vamos lá finalmente para como utilizar, né, o malá, o ponto, né, os pontos, os contos. Vamos na primeira apresentação, né? Esse daqui é um cordão sagrado chamado malá. Primeiro ponto que você precisa observar nessa
ferramenta maravilhosa nesse objeto sagrado, tá? Se for seguir realmente a essência, a linha, né? A linha do Malá ou Japamala, aí existem várias nomenclaturas, né? Que o pessoal fala. Primeiro ponto, respeito. Por que respeito? Porque esse objeto sagrado, o que a gente faz? A gente utiliza ele por dentro da nossa camisa, tá? Por quê? Porque se eu utilizar isso por fora, né, segundo vamos trazer a visão budista, se eu estou usando isso por fora, eu estou demonstrando para as pessoas, aqueles que têm o conhecimento mais aprofundado, que eu sou um mestre. Aí eu pergunto, você é um mestre? Né? Pode ser, óbvio, um mestre de si, mas esse mestre, desse respeito, dessa egrégora, dessa energia, dessa filosofia, é realmente um mestre, aquela pessoa que ela passou por todo o procedimento de desenvolvimento, evolução, estudos, tanto na parte física, mental, energética e espiritual, para chegar num nível maior, né, de realmente estar fazendo essa utilização externa, tá? Então, aí onde eu falei, a questão do respeito, tá? Então, é muito utilizado, né, no budismo, no taoísmo e também, principalmente, como tem muitas das histórias, né, isso foi apresentado, desenvolvido também pelos yogins, né, pelos praticantes de yoga, certo? Então, para iniciar, né, um pouco desse conhecimento, quando você comprar, a primeira coisa, ou quando você for comprar, a primeira coisa que você precisa fazer é contar as bolinhas, tá? Por que contar essas bolinhas? Ó, porque esse meu aqui é bonitão, grandão, né? Esse aqui eu ganhei de presente. Porém, eu tive uma surpresa. Quando eu fui fazer aqui o meu processo de meditação com ele, eu falei, peraí, tá faltando alguma coisa, né? O que tá faltando, Emerson? A contagem correta, tá? Isso daqui, né, corretamente ele precisa ter 108 contos, tá? Então aqui nós temos o cordão, aqui nós temos as sementes, né? Naturalmente é feito por sementes, né? Lá na Índia, semente chamada Rudraksha Upanishad. O que significa isso? As lágrimas de Shiva. Tá? Então tem até um livro específico falando sobre isso, para você ver como é essa devoção, né? Então, não só isso, eles também podem falar que são os contos, os nomes da deusa Krishna, qual a outra visão que eles podem trazer? Eles podem trazer a visão das 108 linhas de yoga que tem, aqui a gente conhece os básicos, né? O Hatha Yoga, né? Alguns bem simples, mas são 108 estilos, tá? de práticas de yoga. Podemos falar também que são 108 o número do calendário não, desculpa, o número do alfabeto, né? Outro ponto, né, trazendo para uma visão mais numerológica, né, de Pitágoras e tudo mais, de estudos, 1 mais 0 mais 8 dá 9, tá? Por que 9? O 9 seria o último pontinho aqui, tá? O mais conhecido, sumeiro, tá? Então, temos o cordão e temos o sumeiro. O que seria? Aqui seria todas as contagens, tá? 108 contos, que representaria a matéria, e o sumeiro representaria o espírito, a divindade. Então, o conhecimento disso é trazer essa consciência da matéria com essa divindade. Né, voltando lá para o 1, mais 0, mais 8, que dá 9, segundo a numerologia, é o número do eremita, né, daquela pessoa que busca a si mesmo, que busca se conhecer, que busca olhar para si. Né? Várias filosofias temos isso, né? No xamanismo também, fecha os olhos para enxergar melhor. Né? Todas as linhagens religiosas, eles sempre buscam, olhe para você. Ou eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Todo mundo gosta de amar e de fazer, mas as pessoas esquecem o segundo mandamento, né, da Bíblia. Amar ao próximo como a ti mesmo. As pessoas esquecem de se amar.
né? E aí onde fica essa grande quantidade aí de falta de respeito, falta de carinho, falta de empatia. Então, que tal a gente ter empatia? Quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. Essa é uma frase muito utilizada também. Então, quanto mais a gente se olhar, se alinhar, se equilibrar, ter essa consciência, mais a gente vibra energia consciente para o externo, mais a gente vai auxiliar, curar. E aí sim a gente está fazendo um papel importante, certo? Então, voltando aqui novamente, tá? É feito de sementes, tá? Sementes ali de árvores encontradas, né? No Nepal, na Índia, né? Esse fruto dessas sementes, tá? Tem outras linhagens, né? Como falei, pode ser feito com outro tipo de semente também. Pode ser feito com cristais, que hoje tem bastante, né? O pessoal utiliza muito. Depende. Tá? Já comprei no tempo uma vez, realmente de cristais mais, né, um cristal verdinho, assim, que tem toda uma representatividade mesmo da linhagem deles. Quando eu fiquei no templo, né, budista, fazendo alguns processos, né, meditativos e tudo mais. Então, primeiro ponto, vai comprar um japamala, você observa e faz a contagem, 108 contos. Observa. Sente o seu objeto sagrado, tá? Por que sagrado, né? Seguindo, voltando essa base, essa essência, essa semente, né, encontrada nessas lágrimas de Shiva, também tinha alguns estudos mostrando que, com a prática meditativa, com a utilização, essa própria semente, ela soltava uma bactéria que auxiliava nesse processo de paranormalidade, né, de expansão da consciência. Então, por isso de ter essa semente dessas árvores específicas, tá? Mas não só isso, né? Como eu falei, serve como um adereço, serve como uma proteção, mas também ele serve como uma alavanca. Alavanca do quê? Uma alavanca de concentração. Por quê? Esses 108 pontos, né, justamente foi criado para isso, para você ter uma numerologia, para você ter um número, para você ter uma ação aqui consciente de contagem, de centramento na hora da sua oração. Isso te traz mais para o centro, isso te traz mais para a concentração e aí você consegue desenvolver ainda mais a sua prática meditativa. Tá? Isso não necessariamente precisa ser desse tamanho, né? Eu falo do Japamala, 108 contos, mas existem várias outras formas utilizadas para manter essa concentração, tá? Japamala é um objeto sagrado, um adereço, porém nós temos outros tipos também menores, né? Se a gente pegar aqui, ó, esses menores a gente dá para usar no braço. Assim como a gente pode também usar um japamala bem grande, fazendo as dobras aqui, girando, também utilizar no braço. Ó, ambos fazem o mesmo processo, ele pode estar te auxiliando, pode estar te fazendo essa proteção. Mas, por estar aqui, por ser fácil, você pode estar fazendo o quê? Ó? Fazendo as contagens de uma forma menor, né? Que eu já vi uma vez também no metrô, no trem, né? A pessoa estava lá com o japamala dela, tranquilo, porque meditação é você estar em harmonia com todo, em qualquer lugar. Então, enquanto todo mundo estava ali bravo, o trem lotado, tinha uma pessoa ali centrada, consciente nela. Mas, uma vez que você está com um japamala, uma coisa assim no centro, qual é a primeira coisa no centro, né? Num trem ou no metrô, qual a primeira coisa que vem? Os pré-julgamentos, né? Das pessoas que não têm a consciência, as pessoas irritadas, que ficam bravas e não entendem porque a pessoa consegue se manter naquela energia, naquela vibração, naquela tranquilidade, né? Então, como que elas fazem isso? Utilizando corretamente. Como eu posso utilizar isso corretamente? Os dedos das nossas mãos, cada um é um elemento, tá? Fogo, terra, água, ar e éter. Então, o que a gente faz? Indicador vai para frente, não utilizamos indicador, nós utilizamos o polegar e nós utilizamos o dedo médio. Tá? Para quê? Para fazer esse apoio. Então, o que a gente faz? O apoia no dedo médio e com o polegar nós vamos fazendo as contagens. O que seria
Isso, esse dedo médio, as contagens nessa parte aqui. Polegar, polegar. Qual que é o elemento que a gente usa no polegar? No polegar a gente utiliza o elemento éter, tá? O elemento éter é do polegar. E o elemento médio, né, o dedo médio, que é Shiva, seria Shiva, ele é o elemento fogo, tá? Então aqui a gente está utilizando o éter e o fogo. Então o éter, ele traz aquela representatividade do espírito, a essência, ele é a maior. E o elemento fogo, tá? O fogo, ele está muito, excesso de pensamento, excesso de fogo. O que a gente faz? Começa a trazer essa consciência para acalmar esse fogo, para equilibrar esse fogo, para equilibrar esse excesso de pensamento, de agitação da mente e entrar no processo meditativo e entrar mais fácil nesse processo meditativo, nesse centramento para auxiliar, tá? Então, o que a gente vai fazendo? Um por um, a gente vai fazendo as contagens e fazendo a nossa oração, ou o som de poder, as palavras, o mais conhecido como mantra, tá? Então aí a gente utiliza o mantra que mais nos favorece, ou que a gente quer, ou que a gente tenha um conhecimento, tá? E aí a gente vai mantrando. Então, conforme eu vou utilizando, também vou fazendo mantra, por exemplo, vitalidade, 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 eu passo por todo ele, quando eu coloco, é como se eu sentisse realmente eu tomando um banho de vitalidade, porque essa energia ela também fica aqui nesse nosso objeto sagrado, tá? Uma vez que a gente utiliza ele constantemente. Caso eu não utilize constantemente só na parte de oração, então eu utilizo e deixo, guardo ele no local sagrado, né? Para ele fazer todo o seu processo ali, tanto de proteção daquele local, de energização também, e está ali sempre pronto, porque também é um sinal de reverência e respeito, cuidar do seu objeto sagrado, tá? Então, você coloca no dedinho do meio, você vem com o polegar e começa a fazer as suas contagens. Mas se esse dedo, aí tem várias visões, né? Tem o dedo tipo, ó, quando você está apontando um, está apontando outros para você, né? Essa é a visão mais simplista que tem, né? Mas não, tem a questão do indicador, ele está muito relacionado à nossa mente, tá? O elemento ar, o ego. Então, aqui a gente está trabalhando o quê? Se a gente coloca aqui, é como se a gente estivesse trabalhando nessa questão do ego. Então, de vez de a gente acalmar a mente para ter a consciência e desprender do ego, é como se a gente estivesse ativando. É por isso que não é feito desta forma o manuseio. Deixa o dedo indicador, deixa o ego de lado, né? A gente só consegue progredir para abrir a nossa consciência quando a gente sai desse nosso ego-mente, que sabe de tudo, né? Sei de tudo, e eu não sei nada e fico preso nesse meu capristo, né? Colocado aqui. Quer expansão, quer crescimento, expanda. Conhecimento, ele te liberta, tá certo? E quanto mais você tem esse conhecimento de uma forma ordenada, você consegue galgar passos melhores, mais conscientes e certos, né? Que adianta também ter um monte de conhecimento, tá tudo bagunçado aí, tá certo? Então, para equilibrar tudo isso também, no momento que você está esperando o ônibus, os 5, 10 minutinhos que você está ali parado, dá para você fazer a contagem tranquilo. Faz uma oração ou um equilíbrio, que existem várias formas de fazer um mantra, né? A gente pode fazer isso num próximo vídeo, né? Caso vocês queiram, óbvio. E aí, ó, você vai fazendo essa contagem, utilizando o mantra. Você pode utilizar o mantra, você pode utilizar um conjunto de mantras ou uma frase também, né? Então, eu me amo, estou precisando de amor, eu me amo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Isso é uma palavra extremamente difícil das pessoas sentirem e falar. Eu falo isso por ser terapeuta e quando eu sempre pergunto isso, as pessoas elas engasgam, elas tossem, mas elas não conseguem falar isso para si mesmo. Eu me amo. Então, ó, um treinamento prático. Ou, quando eu sou pequenininho, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. 5, 10 minutos que você tem. Como diz, não é a quantidade de horas que você
está ali fazendo uma meditação que vai determinar uma boa meditação. O que determina uma boa meditação é a quantidade de presença que você está ali. Então, se você estiver ali 1 minuto presente 100%, ele equivale a 5, 10 minutos de você estar ali tentando ir só em contato com o externo e nunca com o interno, tá certo? Então, essas práticas, elas auxiliam nisso, tá? Então, eu quero fazer uma continuidade. Então, eu fiz ali minhas contagens, cheguei lá no Sumeru, né? Cheguei aqui, ele serve para quê? Para nos avisar também, porque a gente vai fazendo as contagens com o olho fechado. Quando eu chego aqui, eu sinto ele, o que eu faço? Está na hora de eu reiniciar a contagem. O que eu faço? Giro já para a mala e começo a contagem do outro lado. Tá? E aí eu começo de novo a fazer os 108 contos. E aí eu vou contando, vou fazendo. Cheguei lá no finalzinho de novo, estou de olho fechado, não preciso nem abrir o olho. Faço, giro e continuo. Tá? E essa forma simples, prática desse cordão, desse objeto sagrado, que pode nos auxiliar e muito. Como eu falei, o conhecimento ele é tudo, ele nos liberta, ele expande. E quanto mais a gente conhece, não só o adereço, né, de utilização aí para parte estética, né, para a gente ficar mais bonitinho na moda, utiliza realmente esse objeto sagrado com a sua essência, com aquilo que ele realmente foi criado, e tenha e absorva e colha todos esses seus benefícios. Tá certo? Gratidão pela oportunidade de compartilhar e fazer essa troca de conhecimentos. Namastê.